Nos versos 18 a 20, lemos: E contemplando a fumaça do incêndio dela, clamavam: Que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamavam, chorando e lamentando, dizendo: Ai, ai da grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa só hora foi assolada. Exulta sobre ela, ó céu, e vós, santos e apóstolos e profetas, porque Deus vindicou a vossa causa contra ela. Veja só, o texto aí fala sobre lançar pó sobre as suas cabeças. Antigamente, isso era um sinal de luto. As pessoas lançavam pó sobre as suas cabeças. É a dor maior que o ser humano pode passar, perder alguém querido, não é verdade? Esse símbolo é aqui usado para representar a lamentação desses negociantes pelas suas perdas. Se há algo que realmente arranca um sincero grito de angústia de pessoas na nossa geração, é tocar em seus tesouros. Há justiça neste castigo. Os que fizeram um decreto que os santos de Deus não poderiam comprar nem vender, agora se encontram sob as mesmas restrições, de maneira muito mais efetiva. O texto fala aí sobre exultar, né? No tempo de Israel, Babilônia era o inimigo do povo de Deus. A sua destruição trouxe a eles liberdade. Da mesma maneira, a destruição da Babilônia espiritual é uma fonte de júbilo para o povo de Deus. No verso 21, lemos: Um forte anjo levantou uma pedra, qual uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: Com igual ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. O que quer dizer essa pedra aí, como grande mó? Mó quer dizer moinho. E por que essa pedra? Por que não qualquer pedra? Em Jeremias 51, versos 63 e 64, diz que as pedras de moinho eram os únicos bens que não poderiam ser penhorados. Em Deuteronômio 24, verso 6, fala que se houvesse algum caso de uma família estivesse em situação difícil, a ponto de ter que penhorar seus bens, poderiam penhorar de tudo, menos as pedras do moinho, porque era com o moinho que eles faziam a farinha, que faziam o pão para se comer. Se penhorassem a pedra de moinho, não teriam mais onde fazer o pão. E aí não se alimentariam e morreriam. Quando em Apocalipse se diz que a pedra foi lançada ao mar, significa que a vida acabou para a Babilônia. É como lançada a morte, uma queda completa de Babilônia. Então, lançar uma pedra ao mar, aí no caso, é símbolo da queda de Babilônia. A total desolação de Babilônia é representada pelo tipo e pelo sinal de uma pedra de moinho arremessada ao mar. Como a pedra de moinho, ela esmagou e oprimiu a igreja de Deus. A sua ruína também então será violenta e irrecuperável e também irreparável. Ela cairá para nunca mais se levantar. Arremessar uma pedra ao mar, antigamente, era um emblema de eterno ostracismo, ou seja, afastamento da vida social, intelectual, das suas funções políticas e tudo, enfim. A pessoa estava acabada. Assim, esse símbolo aí é também aplicado à Babilônia espiritual. Ela ficará acabada, reduzida a nada. No verso 22, lemos: E em ti não se ouvirá jamais o som de arpistas, de músicos, de flautistas e trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma jamais em ti, e em ti jamais se ouvirá ruído de mó. Ainda hoje é costume as orquestras tocarem, se apresentarem em igrejas católicas, mas o texto aí diz que não haverá mais som de arpistas, nunca mais seria ali encontrado nada que tivesse alguma relação com prazer, com deleite. Babilônia fora patrocinadora de artes, mas agora a música terá que parar. O texto aí também fala sobre o artífice. Nada que produzisse lucros ou comércio, nada de artífices ou artesãos. O comércio vai desaparecer completamente.
O texto também fala sobre ruído de moinho. Então, nada relacionado ao alimento, nem ao ruído da pedra de moinho, moendo milho, nem qualquer provisão para fazer o pão. Também não terá mais o poder para moer, ou seja, para perseguir e matar os filhos de Deus. O verso 23 diz: E luz de candeia jamais brilhará em ti, voz de noivo e de noiva jamais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E aí, nesse texto aí, continua a descrição da sua condição após a queda. O termo jamais aparece 7 vezes neste capítulo, ou seja, a sua destruição será completa. Nada que alivia as trevas e o terror da noite, como a luz de uma candeia. As noites e também os dias não terão luz. À noite, as casas estarão em total escuridão. Mas aos fiéis servos de Deus vem a ordem para livrarem-se, como está registrado lá em Isaías 60, versos 1 e 2. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão, mas sobre ti o Senhor irá surgindo, e sua glória se verá sobre ti. Assim profetizou Isaías no capítulo 60, versos 1 e 2. No verso 24 lemos: E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Veja aqui um resumo do juramento dos jesuítas. Você pode encontrar esse texto, parte desse texto, na internet. Diz o seguinte: prometo ensinar a guerra lenta e secreta contra os protestantes e maçons, queimar vivos esses hereges, usar o veneno, o punhal ou a corda de estrangulamento. Farei arrancar o estômago e o ventre de suas mulheres, e esmagarei a cabeça de seus filhos contra a parede, a fim de aniquilar a raça. Olha só, isso é apenas um pequeno texto, mas se vocês procurarem na internet aí o juramento dos jesuítas, vocês verão que é algo assim macabro mesmo. E o nosso atual Papa é jesuíta, né? Então ele teve que fazer esse juramento para se entrar nessa ordem dos jesuítas. A Companhia de Jesus, ou Ordem dos Jesuítas, foi fundada em 1540 e foi extinta em 21 de julho de 1773, mas ela foi restabelecida em 7 de agosto de 1914. A origem do juramento está nos registros do Congresso dos Estados Unidos da América. O doutor Alberto Rivera, que é um ex-jesuíta, desertou em 1967 e ele confirmou que na cerimônia de iniciação era citado esse texto de juramento. Deus acusa a Babilônia pelo sangue de todos os que foram mortos sobre a terra. Que retrato tremendo dessas cenas finais e introdutórias do futuro reino de glória. Quando a confederação inteira declara guerra contra Deus e contra o seu povo, é assegurada a vitória. A terra será coberta com o conhecimento da salvação, e a luz da verdade presente será vista brilhando em todos os lugares. Amém por isso. Vamos atender ao apelo de Deus e abandonar estes erros, esses ensinos que não são bíblicos e nos apegarmos a Deus, porque Ele está voltando. Assim nos diz a Escritura, a Bíblia. Vamos nos preparar para essa volta, para morarmos com Ele eternamente. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.